Olá, queridas irmãs. Muito bom estar aqui novamente com vocês para falar da palavra de Deus. Hoje em 1 Pedro 3. E cada capítulo é um pouquinho diferente, e eu acho que cada capítulo exige um formato de falar diferente, de acordo com aquilo que Deus coloca no nosso coração a partir do texto. Então, hoje eu decidi que até para fazer o vídeo ficar mais curtinho, eu não lerei o texto. A Edilene sempre coloca o texto, todo mundo pode ler com calma, e eu vou entrar mais direto ao assunto que Deus colocou no meu coração. E o tema que Deus colocou no meu coração ao ler 1 Pedro 3 é cultura, não é? Como a cultura molda o nosso modo de pensar, ser e agir. E como é que a gente pode confrontar a cultura da Bíblia, aquilo que a Bíblia ensina como princípio do que é certo e do que é bom para a nossa vida, versus a cultura na qual nós estamos inseridos, seja a cultura brasileira, a cultura americana ou a cultura ocidental de um modo geral. Né? Então, para nós mulheres, eu acho que existem três assuntos que são assim muito comuns na nossa sociedade, que são assuntos assim que realmente alteram o nosso dia a dia, influenciam o nosso dia a dia, aos quais, né, 1 Pedro 3 se refere. A primeira delas é a questão da submissão. O texto começa falando que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, né? E a gente vive aí numa cultura influenciada pela ideologia feminista. E quem me conhece sabe, eu não sou Amélia. Eu não sou aquele tipo de mulher que só fica em casa, eu tenho a minha profissão, eu sempre gostei de trabalhar. Quando foi necessário e quando eu senti que era o que eu devia fazer, eu abandonei o mercado e fiquei só com os meus filhos por circunstâncias especiais. Mas eu acredito que Deus tem um plano diferente e um chamado diferente para cada mulher. E só você, mulher, com Deus, é que podem definir qual é o teu propósito de vida, né? Se Deus está te chamando para ser mãe full time, né? Que você seja mãe full time, que você obedeça. Se Deus está te desafiando para um propósito que envolve você trabalhar fora, que você trabalhe fora. A submissão não tem nada a ver com isso. A submissão tem a ver apenas com aceitar a liderança do homem no lar como aquela pessoa que vai conduzir o lar, né? Não significa aceitar grosseria, não significa que o homem vai dizer o que você vai fazer da sua vida. Quem diz o que você vai fazer da sua vida é Deus, em primeiro lugar, né? Não é isso, mas que quer dizer que o lar precisa de uma liderança, de uma pessoa que esteja assim promovendo uma discussão e levando a família a tomar decisões em conjunto, porque liderança é isso. A liderança de Jesus nunca foi uma liderança impositiva. E os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E Cristo nunca amou de uma maneira autoritária e impositiva, mas sempre com muito amor, sempre pensando no que é melhor. Então, é simplesmente uma questão de aceitar um papel de liderança do esposo sobre a família, mas sem aceitar abusos. Isso não é bíblico, né? Então, só essa primeira questão aí já dá pano para manga se a gente for discutir, né? Porque a nossa cultura, ela quer impor hoje em dia que as mulheres desvalorizem o seu papel de mãe, desvalorizem o seu papel de esposa como suportadora, ajudadora, e que elas simplesmente se foquem na carreira. Então, se você se foca na carreira, você é uma mulher moderna, independente, louvável, parabéns. Se você é uma mãe que fica em casa, que se sente chamada para ficar em casa, que isso é coisa do passado. E o que eu estou dizendo para você é que
Nem uma coisa nem outra é necessariamente certa ou errada. O que é certo para você é aquilo que Deus coloca para você como teu propósito de vida. Então, não ouçamos o que a cultura diz, quando o que a cultura diz vai de encontro à palavra de Deus, né? Então, primeiro, alerta aí sobre essa cultura feminista que quer impor que toda mulher seja de um certo jeito. Se tudo bem, as pessoas mais tradicionais e que querem interpretar a Bíblia literalmente e que veem sim a submissão bíblica como uma questão de inferioridade da mulher, assim como essas pessoas estão erradas em querer impor isso, as pessoas que querem impor uma versão de mulher que você não é, que você não foi chamada para ser, também estão erradas. É entre você e Deus e ninguém pode dizer nada, não é? Mas o fato é que a Bíblia diz que o marido é o líder, assim como Cristo é a cabeça, o cabeça da igreja, né? Então, esse é o primeiro ponto cultural que eu vejo ali em 1 Pedro 3. O segundo ponto diz respeito à valorização excessiva da beleza feminina e do enfeitar-se, né? Do querer ser uma mulher sexy, né? Uma mulher atrativa. E 1 Pedro está dizendo justamente ao contrário, né? Está chamando as mulheres para um papel de moderação, para um papel de simplicidade, de modestidade, dizendo que o que vale numa mulher não é a sua beleza exterior, mas sim a maneira como ela se porta, né? De uma maneira digna, de uma maneira suave, porque o feminino ele tem essa coisa do acolhimento, do amor, e isso em si não é uma coisa ruim, né? É uma coisa natural da feminilidade. Então a gente deve abraçar essa feminilidade sadia, valorizando mais o nosso interior do que valorizando essa ideia de mulher objeto que a nossa cultura coloca para nós, que faz com que nós fiquemos assim numa posição até de constrangimento, de pressão, né? Nós temos que ser bonitas, nós temos que ser atraentes, nós temos que a mulher só tem valor se ela conseguir atrair homens. Quanto mais homens ela atrair e quanto mais ela conseguir seduzir, mais valor essa mulher tem. Essa é a mensagem da nossa cultura, né? Mas a gente não pode aceitar isso, isso nos desvaloriza, isso na verdade tira o nosso valor intrínseco como criaturas de Deus, como imagem de Deus, o nosso valor como seres humanos, como mulheres, está no fato de que nós somos criação de Deus, né? O Deus todo-poderoso do universo, o Deus que faz tudo bom, tudo belo, nos criou. E é nisso que está o nosso valor. Não em quão bonitas nós somos, não em quão inteligente nós sejamos, não em quão qualquer outra coisa. O nosso valor está em Deus. O nosso valor está na nossa essência e não na nossa aparência. Esse corpo um dia vai morrer. Todos nós vamos ter a beleza da juventude e à medida em que a gente envelhecer, a gente vai perder a beleza da juventude. Mas não é nisso que está o nosso valor, não é nisso que a gente deve firmar a nossa vida, não é isso que deve ser o nosso objetivo primordial. Eu vejo as mulheres perdendo tanto tempo e tanto dinheiro querendo mudar a aparência física e sofrendo uma agonia e uma dor emocional por causa de uma manchinha que tem aqui, por causa de uma varize que tem ali, por causa, sei lá, de uma ruguinha que tem aqui. Vamos nos encher de botox, quando nada disso é importante. Eu não estou dizendo que você se torne uma mulher desleixada, não. Vamos nos arrumar, vamos nos maquiar, ser bonito ou ser bonita não é uma coisa ruim, não mesmo, né? A gente pode se cuidar, nós somos o templo do Espírito Santo e nos cuidarmos e termos uma boa aparência, isso é uma coisa positiva, é sinal de saúde emocional, né? Então, não estou dizendo isso, que você vai se desleixar,
Mas o que eu estou falando aqui é que você não se deixe escravizar por um padrão de beleza irrealista, porque todas essas revistas, elas são retocadas, as mulheres são super maquiadas para esconder um montão de defeitos, e depois da foto ainda tem o Photoshop da vida, que vai remover todas as ruguinhas, todas as imperfeições, quotation marks, né? Desculpa, aspas, imperfeições, porque não são imperfeições, são coisas naturais, né? Principalmente à medida que a gente envelhece. E então o que você vê nas mídias, nas mulheres glamourosas aí, nos vídeos, no cinema, na TV, nas revistas, é uma imagem falsa de perfeição que não existe. E nós mulheres sofremos tentando alcançar esse padrão que é inalcançável. E isso gera frustração, isso gera falta de autoestima, baixa autoestima, isso gera insegurança nos nossos relacionamentos com os nossos maridos, enfim. Eu só queria que vocês estivessem alertas para essa imposição cultural, para essa valorização exacerbada da beleza, da aparência física e da imagem, quando 1 Pedro 3 está nos desafiando a cuidarmos da nossa essência, né? Sermos mulheres amáveis, sermos mulheres doces, assumirmos a nossa feminilidade de uma maneira saudável e adequada. Então, essa é a segunda, ou este é o segundo ponto, né, que me chamou a atenção em 1 Pedro 3, em relação à nossa cultura, né? É um outro ponto em que há um choque entre a cultura na qual nós vivemos e os princípios bíblicos que a Bíblia nos ensina. Então fiquem alertas, não se deixem machucar, não se deixem escravizar, não se vejam como objetos cuja única função é atrair homem, né? Mas que você se veja como uma criatura preciosa e divina, feita por Deus, amada por Deus, querida, valorizada. Então valorize-se na essência e deixe esses detalhes exagerados para lá. Então, esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é o ponto da cordialidade, é o ponto da paz, é o ponto da inteligência emocional nos nossos relacionamentos, né? A gente ouve muito falar na nossa cultura assim: toma lá da cá, se pisar no meu pé, eu piso também. Comigo ninguém tira a farinha, né? Então existe muito essa tendência natural humana de revanche, né? De querer fazer justiça com as próprias mãos. E 1 Pedro 3 nos desafia a não pagarmos o mal com o mal, né? A fazermos o que é certo. E diz lá que se nós fizermos o que é certo, naturalmente as pessoas vão nos tratar melhor. Mas mesmo que elas não nos tratem melhor por causa do nosso comportamento bondoso, mesmo que a gente sofra injustiça, a gente não deve tomar a vingança nas nossas mãos, né? Tem um versículo bíblico que diz: minha é a vingança, diz o Senhor, porque Ele é o justo juiz. Nós, às vezes, quando nós partimos para uma ideia de vingança, de revanche, a gente acaba cometendo erros do mesmo jeito que a outra pessoa cometeu, e aí entramos todos no mesmo pecado, né? Eu digo para os meus filhos: se um te bater, você não bater, você pode chegar para mim que eu vou te defender. Agora, se o outro lá te bater, você bate de volta, os dois estão errados, e os dois vão ficar de castigo, né? Então, um erro não justifica outro erro, porque um foi agressivo, eu não vou ser agressivo de volta, porque aí o que acontece é que aquela pessoa que foi agressiva está errada e eu estou errada também, né? E eu me torno errada também. E é claro que assumindo essa postura, muitas vezes a gente vai sofrer injustiças, né? Porque nem todos vivem nos princípios éticos da Bíblia, né? E tem pessoas no nosso mundo, realmente pessoas malvadas, pessoas maléficas, né? Que têm mais intenções no seu coração.
E muitas vezes nós vamos sofrer injustiça, né? Estou trabalhando com um cliente agora que sofreu uma injustiça tremenda, perseguição política no seu trabalho por causa de partido político. E foi uma coisa assim tão injusta, um profissional que só tem elogios, que só tem prêmios, que recebeu num mês um aumento por mérito, por um grande projeto que realizou e por causa de perseguição política injusta, acusações não verdadeiras que foram lançadas com ele só para puni-lo politicamente. Ele foi tirado da sua posição de liderança e queriam até fazer pior, queriam demiti-lo, queriam tirar a salário e férias dele, mas isso não conseguiram fazer, Deus não permitiu. Mas muitas vezes sim, nós vamos sofrer injustiças. Mas o que Deus está dizendo é: não pague o mal com o mal, né? Se você sofre, é melhor você sofrer pela injustiça e Deus vai te recompensar e Deus vai fazer a justiça dele do que você correr o risco de fazer algo que vai acabar sendo errado também. E aí você vai estar tão errado quanto o outro, né? Então, outra coisa que vai muito contra a nossa cultura, principalmente a cultura brasileira, que é uma cultura de gente esquentada, né? Daquele sangue quente latino que quer se impor de uma maneira às vezes mais confrontativa, né? Mais agressiva. E a Bíblia está nos chamando para um procedimento diferente como cristãos. Mesmo que a gente sofra injustiça, que a gente seja manso, que a gente não responda o mal com o mal. Então, poderia falar mil e outras coisas sobre o conteúdo de 1 Pedro 3. Mas hoje foi essa mensagem que Deus colocou no nosso coração, né? Que a gente não se conforme com as estruturas, as mensagens culturais do nosso mundo, né? Romanos 12 diz: não vos conformeis a esse mundo, mas transformai a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, né? Então, através do entendimento da palavra de Deus, daquilo que o dono do universo, o criador do universo, né, nos diz no manual de instrução que é a Bíblia, que é o melhor para as nossas vidas, isso é que vai renovar o nosso entendimento e nos fazer mais felizes nessa terra, né? Vivendo de uma maneira mais digna, mais ética e mais de acordo com o coração de Deus. Então, que Deus nos ajude, porque é difícil, né? Nós somos formatados pela cultura. Eu percebo particularmente em mim que eu fui muito formatada pela cultura feminista, mais do que eu percebia. E foi muito recentemente que eu comecei a perceber que essa formatação estava me levando a tomar algumas posturas inadequadas na minha vida. E foi assim um wake up para mim, né? Eu dei uma acordada, peraí, que não é isso, que não é assim, né? Eu não tenho que ser uma Amélia, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas eu não devo jamais desvalorizar o meu papel como esposa, o meu papel feminino de aconchego, de carinho, de suporte, o meu papel de mãe como uma das maiores prioridades da minha vida, né? E como a prioridade da vida de todas as mulheres. Então, que a gente não se deixe influenciar pela cultura do mundo, mas que a gente leia a Bíblia, entenda a vontade de Deus e então coloque em prática. Um abraço para todas. Tchau.